que dá início às atividades, e às vezes tem algum aluno que por um motivo ou outro não tem a condição de assistir, ela vai ficar depois locada lá dentro da sala do Classroom, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula. Essa daqui, ela está aparecendo aí para vocês, e eu gostaria que vocês, se possível, participassem no chat das atividades, tá bom? Então, na sala hoje, por enquanto, a gente tem Camila e o Alisson, só 2 alunos, mas é o suficiente para a gente dar a nossa atividade de hoje em funcionamento. Vamos falar um pouquinho sobre figuras semelhantes, não é muito demorado, tá bom? Mas a parte principal dela, o objetivo principal desse processo é que você tenha como classificar figuras poligonais, identificar figuras poligonais semelhantes numa malha quadriculada. Então, quem já trabalhou com malha quadriculada, é bem mais fácil. E a comparação entre ângulos correspondentes, né? Vamos verificar a proporcionalidade entre lados e a congruência de ângulos. Determinar as medidas dos lados e ângulos desconhecidos em pares de figuras poligonais semelhantes. Então, vamos dar uma olhada na primeira figura que a gente tem aqui. Nós temos 2 trapézios. Observem que, assim, um trapézio é menor e o outro trapézio é maior. Elas são figuras semelhantes, porque elas apresentam ângulos correspondentes semelhantes. Então, por exemplo, o ângulo alfa que está do lado esquerdo, aqui na figura azul, é o mesmo ângulo que está aqui no verde, ângulo de 90 graus. Então, esse cantinho aqui, ó, forma ângulo de 90 graus. O mesmo acontece do outro lado. O que mais que a gente tem de importante? Observe que essa figura é exatamente essa, só que ampliada. Vamos ver quantos quadradinhos tem aqui, ó. 1, 2, 3. Olha quantos quadradinhos tem aqui na verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que número eu uso para multiplicar esse lado que vale 3 para chegar no lado que vale 6? Coloca no chat aí para mim. Que número que eu uso? É uma multiplicação, é uma constante de proporcionalidade. Quem me ajuda? Alisson, Camila. Quem multiplicado por 3 resulta em 6? Isso, Camila, o dobro. Então, se eu pegar os lados dessa figura e multiplicar por 2, eu vou encontrar o outro lado semelhante. São lados correspondentes proporcionais. São maiores, mas tem essa proporcionalidade. Olha aqui embaixo. 1, 2, 2 quadradinhos. Olha aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. Para eu chegar aqui em lado valendo 4, qual é a proporcionalidade? A mesma, foi multiplicado por 2. Aqui também, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Então, o que aconteceu? Eu peguei essa figura e multipliquei cada um dos seus lados por uma constante de proporcionalidade. Aquilo que a gente chama assim, ó, o lado maior vai ser, nesse caso, 2 vezes o lado menor. Vamos dar uma olhada nessa figura, então. É a mesma que foi colocada ali, né? E pede para que você faça algumas identificações. Considere os quadrinhos de malha como 1 centímetro. Quais são as relações entre as medidas das figuras do lado menor e a medida das figuras do lado maior? A gente acabou de falar sobre isso. Quando eu fiz a constante de proporcionalidade multiplicando por 2, a figura verde é o dobro da figura azul. Os ângulos permanecem iguaizinhos,
Tá vendo? Ó, alfa e beta valem 90 nas duas figuras. O gama e o teta também valem as mesmas quantidades. Então, o que você tem aqui? Você tem que os ângulos continuam sendo correspondentes. Os ângulos são correspondentes, eles são os mesmos e congruentes. Os lados correspondentes são proporcionais, quer dizer, eles são maiores. Quantas vezes maiores? O dobro. Então, eu peguei o lado maior, para eu encontrar o lado maior, eu peguei o menor e multipliquei ele por 2. Vamos dar uma olhada nessa daqui, nessa figura. Conta para mim aí quantos quadradinhos tem a figura verde. Eu vou colocar aqui a da azul. A da azul é um quadrado. De lado 2, 2, 2. Qual é a constante de proporcionalidade que eu tenho que multiplicar para chegar no quadrado verde? Vamos ver quantos são os lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um quadrado de lado 6. Então, todos os ângulos são congruentes, são correspondentes congruentes. Mas, e o lado? Como que eu encontrei o lado maior? Eu fiz quem vezes o lado menor? Quem? Quem é essa constante? Isso, Camila, o 3. Então, o lado maior nada mais é do que 3 vezes o lado menor. É a constante de proporcionalidade. Então, você continua com esse processo de proporção. Proporção é aumenta ou diminui na mesma proporção para todos os lados. E os ângulos congruentes, quer dizer, são iguais. Vamos olhar a figura do triângulo retângulo agora. Tem um triângulo retângulo verde e um triângulo retângulo azul. Né? O triângulo menor, ele tem 1, 2, 3 de lado, 1, 2, 3, 4 de base. Os seus dois catetos, o maior é 4 e o menor é 3. Quem será que eu multiplico para encontrar o verde, hein? Vamos ver o verde quantos lados, quanto que é o cateto maior dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é 6. Qual é a constante de proporcionalidade? O meu lado maior foi obtido a partir de, isso, exatamente, o dobro do lado menor. E observem que os ângulos permanecem congruentes. Detalhe, sempre observem isso. Ângulo reto de 90 graus. Nesse caso aqui, que é o ângulo formado pelo maior lado, é o maior ângulo. 54. Então, ó, maior lado, maior ângulo. Menor lado, menor ângulo. E se eu somar os ângulos internos, alfa mais beta mais gama, tem que dar 180 graus necessariamente nos dois triângulos, porque eles são iguaizinhos. Portanto, é só você ter ângulos congruentes, lados correspondentes e proporcionais. Então, nada de novidade. Agora eu quero que vocês olhem para essa figura e eu quero saber quais delas são pares semelhantes. Vamos observar o lado do menor e o lado do maior. Vamos ver qual é a figura que representa uma semelhança bacana. Qual que é? A gente já pode descartar algumas coisas. Por exemplo, aqui eu tenho 1 de lado e aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 2, mas aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 5. Já sei que a C não tem essa possibilidade. Qual vocês acham que é? Vou adiantar que são duas.
A B, vamos conferir a B, o Alisson. Vamos lá, B. Aqui eu tenho 1, 2. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí? Não teria que ser 10 para ser proporcional? Então, a B também não é. Nem a C. A Camila falou A. Vamos conferir A. 2, 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, até agora tudo bem. 1, 2, 3. Do outro lado tem que ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Essas duas figuras são proporcionais, porque a maior é o dobro da menor. E a D, hein? Será que a D é? Será que a D é? O que vocês acham? A D é ou não é? Aqui é 4, aqui é 6. Aqui é 4, aqui é 6. Aqui é 2, aqui é 3. Aqui é 2, aqui é 3. E eu vou deixar uma interrogação nessa. Por que é uma interrogação? Para você encontrar o lado maior, você precisa de uma constante de proporcionalidade vezes o lado menor. Então, quer dizer que para eu encontrar essa constante de proporcionalidade, basta eu dividir o lado maior pelo lado menor. Por exemplo, aqui, ó. 8 dividido por 4, 2. 6 dividido por 3, 2. 4 dividido por 2, 2. Toda divisão deu o mesmo resultado. Então, a minha constante de proporcionalidade é o 2. Agora, e essa daqui, ó? Vamos olhar essa. Se eu fizer, eu vou chamar esses lados assim, ó. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Se eu pegar o lado 1 da maior, 6, e dividir pelo lado 1 da menor, será que vai ser igual eu dividir o lado 2 da maior pelo lado 2 da menor, que será igual ao lado 3 da maior pelo lado 2 da menor, lado 3 da menor, lado 4 da maior pelo lado 4 da menor? Será que isso aqui é verdade? Será que são todos iguais? São, né? Quanto que é 6 dividido por 4? Se eu simplificar, dá 3,5. Isso dá 1,5. Então, 1,5 é igual a 1,5, que é igual a 1,5, que é igual a 1,5. Então, a constante de proporcionalidade é única para todo mundo. Portanto, a D também é igual. Então, a gente viu lá, pelos cálculos que nós estávamos fazendo, que as únicas duas que eram proporcionais era a A e a D. Observe que a constante de proporcionalidade que a gente encontrou... Opa, peraí que nós somos demais. Deixa eu pegar a canetinha que ela saiu.
A constante de proporcionalidade aqui era 2. E a constante de proporcionalidade aqui foi 1,5. Então, ela não precisa ser uma constante inteira. Ela pode ser fracionária. Tá bom? Então, vamos fazer a próxima parte. Essa parte aqui é só indicando aquilo que a gente acabou de fazer lá na parte de cima, tá bom? É aquela figura do item D, a proporcionalidade dela de dois lados, 2 e 3, 4 e x. Então, qual é esse x? É isso que ele está perguntando. E ele diz o seguinte, se eu pegar o meu lado maior, multiplicar por uma constante menor do seu lado menor, eu vou encontrar essa constante. Foi o que a gente fez lá, né? A gente pegou o lado maior, que era 3, dividiu pelo lado menor, que era 2, e encontrou a constante de proporcionalidade 3/2, que é a mesma coisa que 1,5. Se eu pegar, então, essa constante de proporcionalidade para poder encontrar um dos lados, o que eu faço? Eu pego o lado que eu estou procurando e multiplico pela constante de proporcionalidade, porque não é assim, ó, lado maior é igual a k vezes o lado menor. O lado maior que eu estou procurando vale x. O meu k, que é a constante de proporcionalidade, eu acabei de encontrar, foi 1,5. E o meu lado menor, no caso, era 4. Então, o resultado dava 6. Então, é apenas uma constatação. Já que é uma constatação, o que a gente vai fazer? Vai encontrar o valor desse x. Como é que eu encontro o valor desse x? Para eu encontrar o x, eu preciso da constante de proporcionalidade. Por quê? Porque o meu lado maior é igual a k vezes o lado menor. Então, meu lado maior aqui, que eu estou procurando, é x. Preciso dessa constante, porque o meu lado menor, nessa situação aqui, vale 5. Quanto vale esse k? O tal do k, que é a constante de proporcionalidade, é sempre o lado maior dividido pelo lado menor. Então, por exemplo, se eu pegar esse lado aqui de cima, 5 e 2. 5 dividido por 2, 5,5, né? Ou 2,5. Se eu pegar, então, como lado menor eu não sei, eu posso também fazer 7,5 por 3. Então, pode ser 2,5. Vou colocar o resultado aqui. E vou fazer essa continha. 2,5 vezes 5. Quando você faz esse cálculo de 2,5 vezes 5, você vai encontrar quanto, hein? Faz essa conta para mim. Faz essa continha para mim. Quanto dá? Isso, Camila, muito bem, 12,5. Aqui é apenas uma maneira de se fazer o cálculo, né? Como a gente está falando que ângulos correspondentes e lados congruentes. Foi a continha que a gente acabou de fazer. Bom, vamos pegar outra parte. A gente vai pegar outra parte do exercício para continuar. Então, nós vamos falar a respeito de ampliando e reduzindo figuras. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma canetinha. Qual é o objetivo principal da aula? Reconhecer que figuras planas têm situações de ampliação. Opa, tô riscando onde não deve. Ampliação ou redução. E são semelhantes às figuras planas originais. Então, você pega, por exemplo, vocês vão fazer esse exercício, vocês vão pegar um barquinho e vão aumentar o tamanho dele, num papel quadriculado. Se você não tiver papel quadriculado em casa, você pode desenhar numa folha de sulfite medido, com medidas, tá? Quadrinhos de 1 centímetro. Determinar a ampliação de uma figura plana com uma malha quadriculada.
determinar a redução de uma figura, estabelecer a razão de semelhança entre elas. Lembra que a gente acabou de falar a respeito do K? O K é chamado de razão de semelhança. Então, olha o K aqui, ó. Esse K aqui, que é definido pelo lado maior da figura, dividido pelo lado menor da figura, ele é chamado de razão de semelhança. E o valor constante obtido por essa razão corresponde às figuras utilizada para ampliar ou reduzir. Então, eu tenho uma figura pequena e eu quero aumentar ela. Então, eu encontro a razão de semelhança e multiplico. Eu tenho a grande e quero a pequena. Eu encontro a razão de semelhança e faço a divisão. Então, razão de semelhança vai servir para isso. Dá uma olhada agora nessa informação. Eu tenho essa figura azul, medida, cada quadrinho é de lados de 1 centímetro. E eu quero saber qual dessas três, se a amarela, a roxa ou a vermelha, representa a ampliação da figura da malha que está em azul. Qual delas? A amarela, a roxa ou a vermelha? Qual delas para você representa essa razão de ampliação? Quer dizer, aumentou. A Camila falou que é a vermelha. E você, o Alisson? Isso, vamos ver se é verdade? Vamos lá. 1, 2, 3, lado 3, lado 1, 1, 2, 3, lado 3, lado 1, 1, 2, 1, 2. Vamos olhar esse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Já acha para mim a razão de semelhança deles? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto vale o K, hein? Quem é a razão de semelhança? Isso é o lado maior dividido pelo lado menor. Então, o meu K, por exemplo, pode ser dado por 6 dividido por 3, que é 2. Então, meu K vale 2. É uma ampliação com o dobro. Muito bem, Camila. Olha a figurinha aqui. Vamos dar uma olhada agora em mais uma coisa. Nós já fizemos a primeira parte, né? Eles pedem para a gente fazer a razão de semelhança. A gente já fez a razão de semelhança. Se cada um dos lados que a gente utilizar, nós dividirmos o lado maior pelo lado menor, a gente vai encontrar a mesma razão de semelhança. Se essas razões de semelhança forem diferentes, o que vai acontecer? Eles não serão proporcionais. Agora vamos dar uma olhada nessa figura aqui, ó. Eu tenho um triângulo, cujos catetos são: cateto menor vale 2, 1, 2, 3, 4. Cateto maior vale 4. Ângulo de 90 graus. Eu quero que se faça uma redução. Então, para eu fazer uma redução, eu vou multiplicar por meio. E uma ampliação, vou multiplicar por 2. Se eu tivesse que fazer a ampliação, eu ia ter que fazer uma figura assim, né? Ó, aqui 2 vai virar 4. 1, 2, 3, 4. Minha coordenação motora é ótima. E aqui vai virar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até lá. E aí a gente fecha. Agora vai ser pior ainda. Mais tremido. Até que não ficou ruim. Essa é a ampliação. Quando eu vim daqui para cá, o meu K é 2. Agora eu tenho que fazer um outro, menorzinho. Aonde eu vou multiplicar o K por meio. Então, qual é a metade de 2? É 1.
Qual é a metade de 4? É 2. E aí a gente fecha a figura, que não ficou bonita, mas é um triângulo reduzido. Então, esse triângulo é um triângulo reduzido e esse triângulo é um triângulo ampliado. Então, aqui é uma ampliação e aqui é uma redução. Vamos dar uma olhada? Olha aqui que foi feito. Cada lado foi multiplicado na redução e cada lado foi multiplicado na ampliação. Certo? Essa tarefa vai ser sua. Eu vou colocar ela lá no Classroom para você fazer. Tá bem? Então, qual é a tarefa da aula de hoje especificamente? Nós vamos falar a respeito... eu já deixei a tarefa lá, inclusive, sobre a última atividade que vocês deveriam ter assistido lá dentro da sala, né? Que é a questão de perímetro de figuras planas, que é da página 108 até a página 111. Tem lá as explicações para que vocês o façam. E eu vou colocar essa informação junto com esse vídeo que a gente está gravando aqui agora. E a tarefa desse pedaço é você fazer a ampliação desse barquinho. Como é que você vai fazer essa ampliação? Você vai usar um papel quadriculado. Ah, professor, eu não tenho um papel quadriculado. Eu vou tirar um print dessa tela e vou colocar ele lá, tá? O que você vai fazer? Você vai contar os quadrinhos e você vai desenhar numa folha de sulfite. Por que uma folha de sulfite? Porque ela não pode ter linha, senão ela vai atrapalhar na hora que você for fazer o desenho. Tá legal? Tem que ser uma folha em branco. Então, observe que aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Tem 10 por 8. Aqui tem 10 centímetros e aqui tem 8 centímetros. O pequenininho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui tem 5. Então, tá 6 por 5, 10 por 8, tá? Você vai desenhar, se você não tiver papel quadriculado, para você poder fazer o exercício, tá bem? Então, você vai fazer isso o quanto antes. Então, o restante da aula de hoje, vocês têm um intervalo agora 10 horas, e quando for na continuação da aula, que é de 10 horas, 10h20 até 11h05, você vai para a sala do Class para fazer essa atividade. Beleza? Então, obrigado pela participação da aula de hoje, meninos. E a gente se vê de novo na sexta-feira. Não deixa de assistir às aulas.